Olá, crianças. Vamos para a correção de ciências da página 29 a 31. Número 1. Complete o quadro abaixo com as informações sobre o infográfico desta seção. Qual é o título? Funções do solo. Qual assunto é explicado? As várias funções do solo. Que elementos o compõem? Textos e ilustrações. A que público se destina? À população em geral. Como os elementos estão apresentados? Na forma de círculo. Parece uma fatia de pizza, né? Onde poderia ser encontrado? Em cartazes, folders, livros, jornais, revistas, na internet, colocado em locais públicos e privados. O número 2 era para ver as palavras que vocês não conhecem. Quem não conhece, colocou isso no caderninho, no retorno nós iremos ver, tá? Vamos passar então para 3. Escreva 2 exemplos de uso do solo pelos seres humanos que são mencionados no infográfico. E aqui diz, se você conhecesse outros, que você poderia acrescentar. Então, aqui, a utilidade do solo para os seres humanos tem alguns, como produção de alimentos, fibras e combustíveis, obtenção da matéria-prima para a construção e base para construções. 4. Que cuidados devem ser tomados ao fazer esses usos do solo? Que cuidado devo ter ao retirar a matéria-prima? Lembra da história da árvore? Você vai lá, corta a árvore e você teria que plantar uma muda? Então, são esses cuidados, utilizar de uma forma adequada, né? E aí vem a segunda pergunta: por que esses cuidados são essenciais? Você tendo esses cuidados de retirar, falando da árvore, né? De retirar e colocar uma mudinha, você está evitando assim a degradação do solo, né? E aqui você pode ter colocado outras coisas com as suas palavras, que é só na volta, né? Para poder a gente verificar. Página 30. Observe as figuras a seguir, depois responda as questões. A. Na figura da direita, vê-se que o solo sofreu erosão após a retirada de plantas. De que maneira a vegetação protegia o solo? Lembra que eu falei que as raízes se fixam na terra e segura ali as partículas, né? Não permitindo que ela desça. No caso, retirou as árvores, a terra ficou fofa, solta, com a água da chuva, a terra é levada para um outro lugar. Então, a vegetação, ela serve como barreira, né? Contra a ação direta da chuva e do vento também, e as raízes ajudam a reter as partículas do solo. Tudo isso vai estar no gabarito que eu vou colocar na plataforma, tá? Letra B. O que poderia ser feito para recuperar essa área? E qual é a importância da recuperação? Bom, o que pode ser feito aqui numa área dessa que houve desmatamento, né? É colocando aqui, plantando-se novas mudas, de preferência das plantas nativas daquele local, né? E aí qual a importância? O restabelecimento da vegetação, né? E vai proteger o solo também. Número 2. Aqui tem 2 cenas, uma experiência que a menina fez, né? E na letra A, que componente é esse? Como você descobriu? É o ar, está se trabalhando o ar. As bolhas de ar se desprenderam quando o vaso com solo foi imerso na água de balde. Lembra que quando eu falei do solo, que tem ar no solo? Lembra? E lembra que eu ainda falei sobre isso? Que se você pegasse um potinho com terra e colocasse dentro d'água, você ia ver o ar, né, fazendo bolinhas de ar? É essa a experiência que a menina fez. Eu queria ter aqui algo transparente para poder fazer essa experiência, mas eu não tenho assim nada alto aqui que pudesse fazer essa experiência para vocês verem, é uma pena. Mas se em casa você tiver oportunidade, você pode fazer, tá? B. As minhocas permanecem em túneis que escavam no solo. Quando chove muito, elas sobem até a superfície. Por que você acha que isso acontece? Vocês já repararam que quando chove muito, isso para quem tem jardim, né, no quintal assim da casa, e que geralmente quando chove muito as minhoquinhas elas sobem,
Eu, quando era criança, adorava brincar com essas minhoquinhas. Levava para os peixinhos comerem na lagoa. Então, olha só. Quando chove muito, a terra fica encharcada, certo? Encharcando a terra, os túneis que estão ali debaixo do solo, com as casinhas, que é a casinha delas, elas ficam cheias de água e aí as minhocas precisam sair do túnel e vir à superfície para respirar. Interessante, né? 3. Observe o experimento a seguir feito por um aluno. Então, aqui teve uma experiência, né? E veio a primeira pergunta da letra A. No experimento, o que o gesso representa? O solo, né? Na letra B, vieram aqui 6 palavras e vocês teriam que formar uma frase relacionada à experiência. Isso aqui é pessoal, tá? Eu vou colocar no gabarito uma opção para quem não conseguiu, que é a seguinte frase: o solo contém nutrientes essenciais para o desenvolvimento das plantas. Elas são um alimento de muitos seres vivos. Ah, tia, mas eu fiz outra frase. Perfeito. Infelizmente, só na volta que nós poderemos ver a resposta de cada um, tá? Mas nós iremos olhar e dar vista, podem ter certeza disso. E a última pergunta, né, com base no experimento, as plantas podem provocar rachadura nas rochas? Sim, vocês podem ver na figura 3 que o gesso que representa o solo, ele rachou, né? E é isso aqui o que acontece na formação do solo, né? Com a rachadura vai se formando novos fragmentos e vai formando o solo, tá bom? Então, por hoje de correção é só isso. Fiquem com Deus.